A aula de hoje é sobre crase, que é a fusão de uma letra A mais outra letra A, onde esse primeiro A é uma preposição e esse segundo A é um artigo definido. Quando esse fenômeno de fusão ocorre, ele deve ser marcado pelo uso do acento grave. Português Ilustrado, o canal que simplifica seu aprendizado. E quando é que há necessidade dessa fusão? Quando temos um termo que exige a preposição a e outro termo que admite o artigo definido a, para não escrevermos a, juntamos os dois as e colocamos o acento grave nele. Olha a crase aí. Vamos conhecer agora os casos em que o uso da crase é obrigatório. Depois de verbos que exigem a preposição a e antes de substantivos femininos que admitem artigo definido a. Assistimos à palestra. Depois de adjetivos que exigem a preposição a e antes de substantivos femininos que admitem artigo definido a. As crianças estão atentas à história. Em locuções conjuntivas, que é um conjunto de duas ou mais palavras com valor de conjunção. À medida que o tempo passa, o casal de namorados fica mais apaixonado. À proporção que as horas passavam, o medo dele crescia. Em locuções prepositivas, que significa um conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. A empresa está à beira da falência. Ele permaneceu o dia à espera de outra ligação. Em locuções adverbiais, que é um conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Saímos à noite. Essa torta foi feita às pressas. Às vezes, vou ao trabalho de bicicleta. Antes de substantivos masculinos, quando a expressão a moda de estiver implícita. O menino escreveu o texto a Machado de Assis. Antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, se o termo que antecede esses pronomes exigir a preposição a. Refiro-me àquele ônibus de 2 andares vermelho. Antes dos pronomes relativos a qual e às quais, se o termo que antecede esses pronomes exigir a preposição a. As aulas às quais assisti eram muito interessantes. Antes de horas. O jogo começa às 16 horas. Atenção! Não há crase quando as horas estiverem acompanhadas de outras preposições que não seja a. Chegamos à praça após as 15 horas. Está gostando da aula? Então deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sua opinião e sua inscrição são muito importantes, pois somente assim poderemos saber se estamos no caminho certo. Agora vamos revisar o que estudamos por meio de um mapa mental feito especialmente para você e que está disponível para baixar e imprimir gratuitamente? Basta acessar o link do nosso site que está na descrição desse vídeo e informar seu nome e seu endereço de e-mail. Crase, uso obrigatório. Depois de verbos que exigem a preposição a e antes de substantivos femininos que admitem artigo definido a. Depois de adjetivos que exigem a preposição a e antes de substantivos femininos que admitem artigo definido a. Em locuções conjuntivas. Em locuções prepositivas. Em locuções adverbiais. Antes de substantivos masculinos quando a expressão a moda de estiver implícita. Antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, se o termo que antecede esses pronomes exigir a preposição a. Antes dos pronomes relativos a qual e às quais, se o termo que antecede esses pronomes exigir a preposição a. Antes de horas.
Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que você tenha gostado e que tenha ajudado você de alguma forma. Você gosta de tudo organizadinho? Então acesse essa playlist que está aparecendo do lado direito da sua tela. Nela, você encontrará todos os vídeos do canal organizados seguindo uma ordem lógica de estudo. Até mais!